Cristina, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre os temas que a gente tem abordado aqui. A gente tem visto um aumento importante aí no número de investidores em fundos imobiliários. O movimento vem junto com aquele crescimento na procura pela Bolsa, mostrado por alguns estudos aí na B3. A gente tem visto esse movimento desde o ano passado. Como que você vê esse crescimento na demanda pelos FIIs? Por que eles têm atraído tantos investidores, na sua opinião? Legal, esse é um tema aí bastante interessante que tenho visto em muitas rodas aí de conversa. De fato, os FIIs têm se tornado aí uma alternativa bastante interessante, né? E é um mercado que se desenvolveu muito rapidamente, principalmente aí nos últimos anos, né? Então, é interessante falar um pouquinho como é que era o mercado de FII lá atrás e o que ele virou agora, né? Então, se a gente olhar o horizonte lá de 2010, era um mercado super pequeno, com uma relevância, com pouca relevância, então tinha lá, naquela época, 21 mil investidores, né? E agora, quando a gente vê, agora em abril de 21, por exemplo, a gente vê os investidores de FII atingirem aí mais de 1,3. Como está popularizado esse tipo de investimento, né? Quando a gente olha para volume, também é outro fato bem interessante. Lá atrás, em 2010, tinha volume médio de negociação de FIIs, que era 2 milhões por dia, no máximo. Hoje, a gente olha aí o mercado de FIIs movimentando quase 300 milhões, né? 280 milhões aí, com a expectativa de chegar a movimentar 300 milhões rapidamente. Então, esse é um movimento interessante, isso é atribuído principalmente pelo perfil desse investimento, né? Ter a renda mensal é algo que para o investidor pessoa física é muito interessante, então, por isso que eu acho que tem aí se popularizado. E outro ponto legal de mostrar desse mercado e da evolução dele é o quanto ele está mais maduro e mais sofisticado, porque lá, quando a gente olha lá para trás, né, lá de novo olhando para 2010, quando começou a ter produtos de FII no mercado, o perfil do investidor era praticamente pessoa física, representava aí quase 85% dos investidores desse setor, desse produto, né, eram pessoas físicas e pouquíssimos institucionais. Agora, a gente percebe uma mudança bastante relevante, então, pessoas físicas ainda respondendo por uma participação grande, exatamente por essa questão que eu falei, que é um investimento que tem uma renda mensal, que é isenta do imposto nesse rendimento mensal, então é algo bastante interessante para a pessoa física, mas a gente já vê investidores institucionais representando aí 21%, e também investidores estrangeiros, né? Então, isso também para a pessoa física é algo importante, né? Porque traz aí uma sofisticação e um aprofundamento das análises nesse mercado. Tá? Então, acho que esse é um movimento muito legal, muito interessante, trouxe mais uma alternativa, né, para o investidor. E aí, o que a gente está vendo para frente é continuar, é um mercado que deve continuar crescendo, tá? O cenário econômico que está por trás agora é um cenário bastante propício para isso. E aí, só para dar mais um dado que eu acho interessante também, apesar de todo esse crescimento que se viu no mercado de FIIs, ele ainda hoje representa menos de 3% da indústria de fundos como um todo, né? Então, ainda tem muito espaço para crescer. A gente vê 2021 já com início de mudança nesse percentual aí, só aí em relação às captações líquidas de 2021, os FIIs já estão com quase 13%. Então, acho que isso aí mostra que é um produto que veio para ficar e agora temos um cenário macro por trás interessante para ele também. Uhum.
E eu queria repercutir um pouquinho o que você estava falando, né, a respeito do volume, a respeito de mais pessoas estarem descobrindo os fundos imobiliários e também essa questão de ele representar até uma faixa pequena de todos os fundos, né? Você acha que esse crescimento, essa liquidez maior que a gente tem visto aí nos últimos anos em fundos imobiliários tem atraído mais os investidores e também, não só isso, né, a diversidade de opções em termos de segmentos também tem feito com que os investidores eles procurem mais por essa classe de ativos, Cristina? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que você falou, talvez o ponto mais importante aí que é para o investidor é liquidez. Então, ter aí um volume grande negociado e ter a opção de entrada e saída, sem que o investidor tenha que ficar preso em algum produto por falta de liquidez, é essencial para o mercado. E essa evolução, acho que esse aumento forte aí de volume negociado aconteceu nos últimos 5 anos, é um reflexo disso, um mercado que vem crescendo em número de investidores, isso traz liquidez, e com isso trouxe uma diversidade enorme de produtos também, né? Então, quando a gente olha lá de novo para 2010, tinha aí 25 FIIs listados na Bolsa. Hoje a gente olha, tem mais de 300, está quase chegando em 350, se eu não me engano. Então, assim, é uma diversidade enorme de produtos, né, que podem atender aí ao gosto dos diversos perfis de investidores, né.